Boa noite a todos mais uma vez. Eu queria começar hoje com uma história interessante que é contada por um rabino da Austrália. Um rabino conhecido, provavelmente muitos já leram alguma reportagem sobre ele, provavelmente muitos já se interessaram por alguma pergunta. Muita gente gosta de fazer pergunta para ele e ele tem umas respostas muito bonitas. E uma vez fizeram uma pergunta que marcou muito. A pergunta foi de uma pessoa que falou: Rabino, o judaísmo não é mais para mim. O nome dele é Rabino Aaron Moss. Ele falou: não aguento mais o judaísmo. Eu não me identifico, eu não sou um judeu, eu nasci judeu, mas eu não me importo com o judaísmo. Eu não quero fazer mais parte dessa religião, desse povo. Ele não é para mim. É um povo que não me interessa em nada. E não só isso. Eu não vou na sinagoga em Rosh Hashanah, eu não vou na sinagoga em Yom Kippur, eu não vou na sinagoga em nenhuma época do ano. E eu já nem tenho mais filhos judeus e eu não me incomodo mais com nada. E eu quero só saber, ele fala: Rabino, eu quero te fazer uma pergunta. Para eu trocar de religião, eu preciso fazer alguma coisa? Ou simplesmente basta eu largar tudo? Será que tem alguma cerimônia de troca de religião? Ou será que isso já está suficiente? Só eu parar de cumprir as coisas? O que o Rabino respondeu? Então tem muitas ideias interessantes. Imagine o que uma pessoa começa a pensar, qual que é a ideia, o que passa pela cabeça do Rabino na hora que alguém faz uma pergunta dessas. Muito interessante, uma pessoa que quer largar tudo, mas ao mesmo tempo ele está um pouco dividido, ele quer saber qual a cerimônia que faria para poder largar o judaísmo. Então ele tem um certo interesse. Interessante, uma ideia, essa pergunta ela tem muito a ver com a porção da nossa semana. Nós estamos na Parashá que chama Lech Lecha, literalmente, vá para você. Deus está falando para Abraão Avinu, vá para você. Não é só ir para ele, na verdade era uma missão que Abraão estava passando para ele ir para a terra de Israel. Então Deus fala: vá para você, da sua terra, de onde você nasceu, para a terra que eu vou te mostrar. E essa linguagem, vai para você, é uma linguagem interessante. Por que Deus tem que falar vai para você? Vai para a terra, não precisa ir para você. Então tem muitas ideias bonitas sobre essa pergunta. Amanhã, se Deus quiser, eu vou postar um vídeo para vocês darem uma olhada na resposta para essa pergunta, uma resposta bem curta, uma resposta prática. Mas hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes disso, vamos parar um minuto e fazer uma reflexão geral. Existiu um grande sábio no nosso povo, um grande líder, conhecido como Nachmanides, Ramban. O apelido dele era Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Rabino Moshe, filho de Nachmanides. Ele foi uma pessoa que nasceu na Espanha, ele viveu durante a vida inteira dele na Espanha, depois ele acabou indo para Israel, onde ele está enterrado. E esse Nachmanides, ele faleceu no ano de 1270. Ele é uma pessoa, ele foi um médico, filósofo, ele foi uma pessoa brilhante, um grande líder. E ele gostava de olhar para a Torá de uma forma diferente. Ele conseguia perceber cada detalhe que está na Torá e olhar de uma forma diferente. Ele sabia não só olhar e explicar a Torá, mas ele sabia também moldar a Torá. Quer dizer, moldar a Torá, ele conseguia olhar para a construção geral do que está tudo na Torá e saber explicar de uma forma muito diferente. Então, Nachmanides, na nossa semana, ele faz uma pergunta que talvez muitos possam ter pensado, e outros, talvez a maioria, deve ter passado e lido a história sem perceber com esse detalhe tão importante. Ele fala o seguinte: vamos parar para pensar um minuto. Todos os personagens da Torá, todos eles, os personagens principais, qualquer personalidade que aparece na Torá, que pareça novo, ele tem uma história por trás dela. Então o exemplo que ele traz é, vamos olhar na semana passada, Noé. Noé foi uma pessoa que ele tinha uma história. Qual é a história dele? A Torá fala: o mundo estava péssimo, o mundo estava sendo destruído, porém Noé, ele encontrou graça nos olhos de Deus. Ele foi uma pessoa diferente. Ele foi alguém que tinha uma justiça dentro de todo esse mundo que está todo errado. Ele foi uma pessoa diferente.
E aí então a Torá fala que Noah era um homem tzadik, um homem justo, um homem escolhido. E aí então Deus fala: Noah, você, por favor, construa uma arca, coloca você, sua família, todos que são próximos, e eu vou destruir o mundo, mas vocês vão se salvar. Ok. Outro personagem que ele usa de exemplo é Moshe Rabbeinu, grande líder Moisés. Moisés foi o homem que tirou os judeus do Egito. Moisés foi o homem que liderou o povo em todos os 40 anos no deserto. E a Torá fala quem é Moshe Rabbeinu. Não é que um belo dia Deus viu Moisés e falou: você está parecendo uma pessoa legal. Então eu vou fazer uma árvore pegar fogo, mas não ser consumida, para chamar atenção, e você vem, eu vou conversar com você, e aí vamos tirar os judeus do Egito. Não foi assim a história. Primeira coisa aqui que a Torá faz, explica quem é o personagem. Quem é Moshe Rabbeinu? E a Torá conta sobre ele, sobre os pais, ele nascendo, e um pouquinho da história dele. Depois, quando ele está no Egito, ele sai um dia, vê um judeu sofrendo, um judeu sendo vitimizado, um judeu sendo espancado, e ele fica com pena, ele olha de um lado, do outro não tem ninguém, ele acaba matando o egípcio que estava espancando aquele judeu. E a Torá então conta um pouquinho da história de Moshe Rabbeinu. Isso é muito interessante. E depois de tudo isso, aí Deus fala: sabe o que? Você é o escolhido. Então já que você é o escolhido, então vamos fazer a sarça queimar, não ser consumida, e automaticamente você será salvo. Você vai salvar os judeus do Egito. Você vai se salvar e automaticamente também salvar os judeus do Egito. Então a Torá, em cada personagem, conta uma história. Conta qual é o histórico dele, de onde ele veio, o que ele fez na vida, por que Deus escolheu ele. E todo mundo é assim, todos que a gente for olhar. Exceto o que o Nachmanides fala na nossa semana, o principal, um dos principais talvez, ou talvez até mesmo o principal, o primeiro judeu da humanidade, Abraão. Abraham Avinu, a Torá não menciona quase nada sobre ele. Na última semana, nós lemos um pouquinho sobre Abraham Avinu, sobre Abraão, que ele nasceu, a esposa dele não podia ter filhos, e é isso. E de repente, no começo da nossa porção, Deus fala para Abraão: vá para a sua terra, saia da sua terra, vai para a terra onde eu vou te mostrar, siga seu caminho, siga a sua jornada, e você vai se dar bem. É muito interessante isso. O Nachmanides pergunta: cadê o histórico de Moisés? Quem é, de Abraão? Quem é esse Abraão? Quem é esse homem? De onde ele surgiu? Por que Deus escolheu ele e não escolheu o outro? Por que não escolheu o irmão dele? Quem é esse homem? Qual que é a história dele? Onde a gente sabe um pouco mais sobre ele? Por que ele foi escolhido? Por que Hashem escolheu ele? Parece que ele não tem nada de especial. A Torá só fala que ele é um homem simples que nasceu e que estava morando lá em Ur Kasdim, que é no Iraque de hoje em dia, e ele vai para a terra de Israel. E ele tem um irmão, tem a esposa que não podia ter filhos, é isso, a Torá não fala mais nada. Quem é esse homem? Com certeza, a gente vê nos Midrashim, a gente encontra na Gemara, no Talmud, histórias sobre Abraão. Histórias que mostram que ele foi uma boa pessoa quando ele ainda era jovem, quando ele teve que se jogar numa fogueira para poder salvar sua vida, para poder mostrar sua fé. Ele foi o primeiro a acreditar em um Deus, acreditar no monoteísmo, divulgar a ideia. Então os sábios contam sobre a história dele. Contam sobre ele pulando na fogueira e se salvando. Contam sobre a loja do pai dele que ele cuidou durante um tempo e e destruiu todas as estátuas, colocou um martelo na estátua principal, e aí o pai chega de viagem e fala: filho, o que aconteceu? Todas as estátuas estão quebradas. Abraão fala: está tudo na mão dela. A maior estátua, ela quebrou tudo. E aí o pai fala: você está doido? Como uma estátua pode fazer isso? Abraão fala: você está vendo, pai? Se uma estátua não pode nem quebrar as outras, como pode ser que você serve os ídolos? Você serve estátuas, serve seres inanimados. Tem que servir a Deus. Deus é o criador de tudo. Então isso tudo é lindo, maravilhoso. Mas essas histórias, elas não estão claramente na Torá. Elas estão escondidas no Midrash, no Talmud, mas não está na Torá. Na Torá, Abraão parece ser um ser humano simples, comum, igual qualquer schlepper, qualquer pessoa simples. Assim que parece ser. E a pergunta do Nachmanides é: por quê? Por que a Torá não contou um pouco mais sobre ele? Por que a Torá não pode ilustrar quem é esse homem tão especial? E assim, com certeza, a gente entenderia mais sobre a história dele. Queria trazer para vocês hoje uma resposta muito bonita que foi apresentada pelo sábio conhecido como o Maharal de Praga.
ele foi um grande sábio, Rabbi Yehuda Livá. Ele salvou muitos judeus. Ele morou durante um tempo na Polônia, depois ele foi parar em Praga. E ele tem uma história muito bonita de vida. E ele apresenta um conceito muito bonito sobre essa história de Abraão. E o mais importante, como a gente sempre fala, é que a resposta dele tem muito a ver com nós hoje em dia. A resposta que ele trouxe, ele viveu nos anos de 1500 e pouco, mas a resposta que ele trouxe tem a ver com nós hoje em dia, e é uma resposta fantástica. Por que a Torá não explicou quem é Abraham Avinu? Se Deus tivesse contado um pouco mais sobre a história, se a Torá tivesse ilustrado mais quem era o personagem de Abraham Avinu, vamos dizer que a Torá falasse esse Abraão foi um homem que ele tinha uma sabedoria incrível. Ele foi um homem que estudava dia e noite. Ele foi uma pessoa que era especial, porque o pai dele era especial. Ou qualquer coisa do gênero. Então, qualquer um de nós poderia pensar e falar que para ser um judeu, eu também tenho que ter as mesmas qualidades que Abraão teve. Eu preciso ser parecido com Abraão. Assim como o primeiro judeu, ele foi uma pessoa esperta, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tinha uma mente brilhante, que não parava de estudar, que tinha um pai incrível. Então eu também preciso ser assim para ser um judeu. Diz o Maharal de Praga, o Rabbi Yehuda de Praga, ele fala, para um segundo. A Torá não falou nada sobre Abraão. Para mostrar que um judeu, ele não precisa ter nenhuma qualidade para ser um judeu. Simplesmente, se ele nasceu judeu, ele vai continuar sendo judeu. Deus escolheu Abraão como o primeiro judeu para ilustrar que um judeu não precisa ter nenhuma história. Ele só precisa ter nascido como um judeu. Essa é a história, isso que o Maharal de Praga explica para a gente. Muito bonita essa explicação. Porque, infelizmente, tem muitos que querem sair do judaísmo. E falam, isso não é para mim. O judaísmo, eu sou um judeu, eu não sou um judeu. Pode ser que eu nasci de uma mãe judia, mas o judaísmo não é mais para mim. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer mais aquilo, eu não tenho interesse em A, em B, em C, eu não tenho nem interesse em nenhuma mitzvah que está na Torá, não é para mim. Vamos deixar para uma outra pessoa. E muitas pessoas acabam olhando dessa forma. Mas com essa visão de hoje, da porção da nossa semana, que está sendo apresentada pelo Maharal de Praga, a gente começa a olhar um pouco diferente essa história. Se eu me identifico ou não, é outra coisa. Mas eu nasci, eu sou um judeu, está tudo certo. Eu nasci judeu, então eu vou ser um judeu para o resto da minha vida. Claro, aqui vale um parênteses importante, para as pessoas que também não são judias e querem se converter, existe um processo. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que nasceu de mãe judia e não tem interesse no judaísmo. Então ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa cair fora do judaísmo de jeito nenhum. Pode ser que ele não se identifica, mas ele é um judeu. E o judeu está sempre lá pronto para qualquer coisa. Existe uma história muito bonita de um filho de um rei, que certa vez ele pegou uma doença mental, e essa doença afetou muito a vida dele. E ele decidiu que ele virou maluco. E ele ficou maluco. E o problema dele foi que ele chegou à conclusão que ele não é mais um ser humano. Ele é uma galinha. Então, como ele é uma galinha, ele ficava sentado no chão a hora inteira, fazendo sons de galinha. E uma galinha não usa roupa, então ele estava sem roupa. E ele ficava sentado no chão fazendo som de galinha, imitando tudo. Imitando a galinha o dia inteiro. E todos os médicos tentaram conversar com ele, o rei estava preocupado, o que está acontecendo com meu filho? O príncipe está achando que ele é uma galinha. E ele realmente estava com um problema mental. E o rei tentando convencer o filho, não, você não é uma galinha, você é um ser humano. E chamou médicos, e chamou psicólogos, e psiquiatras, e nada. Ninguém conseguia convencer o filho de que ele não é uma galinha, ele é um ser humano. Não tinha solução. Ele decidiu que ele é uma galinha. Até que chegou uma pessoa que era muito esperta. Ele falou, rei, não se preocupa, eu vou curar seu filho. Eu tenho a solução perfeita para poder curar o seu filho. O que ele fez? Ele também tirou as roupas dele e sentou do lado do filho. E ficou fazendo som de galinha. E aí o filho do rei pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou uma galinha. Igual você. Ah, você é uma galinha? Que legal. Então vamos conversar. Eles começam a conversar numa linguagem de galinha. Obviamente um não está entendendo nada que o outro está falando. Eles só estão... O filho do rei realmente achava que ele é uma galinha, o outro está se fazendo. E eles estão lá e de repente o homem que foi curar, vamos chamar ele de médico, esse médico pede para algum ajudante e fala, me traz uma calça. Eu quero colocar uma calça. E aí o filho do rei fala, calça? Mas galinha não usa calça. E esse homem fala, não, como assim? Galinha não usa calça?
De onde eu vim, as galinhas usam calça. E ele começou a convencer o filho do rei que em outro país as galinhas usam calça. E ele colocou a calça, e o filho do rei colocou a calça. E eles continuam lá conversando, e eles se tornam cada vez mais íntimos, mais próximos, duas galinhas, e até que ele fala, traz uma camisa. Aí ele começa a trazer uma camisa. Aí ele coloca uma camisa. Depois, traz uma comida. E eles começam a comer igual ser humano. Ele traz um garfo e uma faca. E até que o filho do rei foi se acostumando. E até que depois de um tempo, o filho do rei estava sentado em cima da mesa. Como um ser humano normal, comendo, e ele entendeu que uma galinha pode comer, ele entendeu que ele não é mais uma galinha, ele entendeu que ele é um ser humano. Então, às vezes, a gente precisa se rebaixar um pouquinho no nível de alguém para poder tirar ele da sujeira onde ele está. Mas uma pessoa que fala, eu decido hoje ser uma galinha, eu não quero mais ser um ser humano, eu vou ser uma galinha. Todo mundo vai olhar para a cara dele e vai rir. O que essa pessoa está achando? Que ele vai ser uma galinha? Não tem como ser isso. Então, assim também, não existe um judeu mudar sua religião. Não existe um judeu falar, eu quero ser uma galinha. Não existe um judeu falar, eu não quero mais ser um judeu. Porque isso está dentro dele. Isso é parte dele. Ele nasceu com isso, ele vai continuar sendo judeu para o resto da vida. Se ele se converter 10 ou 15 vezes, não vai adiantar em nada. Porque ele nasceu, ele vai continuar sendo judeu. Ele não precisa fazer mais nada para se tornar um judeu, porque ele já é um judeu. E aí que está a história de Avraham Avinu. Só um parênteses, uma história bonita. Uma vez uma pessoa estava com alguns também problemas de fé e perguntas sobre Deus, sobre judaísmo, sobre almas. E ele decidiu escrever uma carta para o famoso Rebbe de Lubavitch. Ele escreve, Rebbe, eu sou um judeu Hiloni. Hiloni seria, hoje em dia a gente fala um judeu talvez, não só que não é observante, mas um judeu que não se incomoda com nada, não se importa com nada. Esse é um judeu Hiloni, mas a palavra Hiloni em hebraico vem de uma palavra profana, Hol. Hol quer dizer profana. E o Rebbe na carta, ele explica as perguntas, tal, tudo que o homem fez, mas ele falou uma coisa, eu não estou concordando com você. Não existe nenhum judeu Hiloni. Você não pode falar que um judeu ele é Hiloni da palavra de Hol, de profano. A Torá falou que o judeu é um povo sagrado, acabou. Você não pode falar que você é profano. Você não pode se achar profano. Você não pode se achar nada, porque a Torá falou que você é sagrado. Então o judeu é sagrado de qualquer forma. Então já que nós somos sagrados, a gente não precisa ter vergonha disso. E a gente não deve se achar profanos no caso que nós somos sagrados. Agora, só voltando para o começo da nossa aula, a gente estava contando sobre a história daquele homem que estava escrevendo para o Rabino Moss. Ele escreve que ele cansou do judaísmo, que não é mais para ele. Ele escreve que o judaísmo não faz mais parte da vida dele, ele quer se desligar. Ele já não tem nem mais filhos judeus. E ele não vai na Sinagoga Rosh Hashanah, não jejua nem Yom Kippur, não faz mais nada. Será que ele precisa de uma cerimônia para mudar de religião? Essa foi a pergunta para o Rabino Moss. Agora, depois de toda essa ideia que a gente está trazendo hoje, o que vocês acham que o Rabino respondeu? O Rabino deu uma resposta brilhante, claro. O Rabino fala, meu querido, eu nunca vi um judeu que não quer mais o judaísmo, mas ao invés de procurar um médico, ao invés de procurar um padre, ao invés de procurar qualquer outro tipo de religião, ele vai perguntar para o rabino religioso como deve ser a cerimônia dele para largar o judaísmo. Quer dizer, você acha que realmente o judaísmo não te importa? Você acha que realmente você não se dá bem com o judaísmo? Saiba que o judaísmo está dentro de você. E mesmo se você achar que você pode se converter, que você pode sair, você não está se dando bem, você não está fazendo certo. Não só que você não está fazendo certo, você está perdendo o ponto. Porque por mais que eu acho que a religião não faz parte de mim, mas às vezes é porque literalmente eu não me identifico, eu ainda não sei, eu não descobri todas as partes do judaísmo. Então por isso eu posso ter um pequeno pensamento de que isso não é para mim. Mas se eu for olhar mais profundo, se eu for me aprofundar e estudar mais, eu vou entender que toda a parte da religião. Tem gente que fala, eu concordo com parte do judaísmo, mas outra parte eu não concordo. Isso também é um argumento que não faz muito sentido. A pessoa que concorda com A tem que concordar com B, o que está na Torá, é claro. Então não tem o que tirar. Uma coisa que está na Torá não tem como mudar, uma coisa que está na Torá não tem como chegar a uma conclusão que eu não concordo com isso. Se a gente concorda, a gente concorda. Então às vezes só falta um pouco mais de informação para poder entender. Só para trazer um exemplo mais simples, um exemplo mais claro, que infelizmente pode acontecer, mas imagine um filho que não está se dando bem com o pai. Ele não se identifica mais com o pai, ele fala, eu não quero mais fazer parte dessa família, eu quero morar em outra família. Eu quero fazer parte de outra família. É difícil de entender, mas dá para entender um caso desses.
que acontece? Você não vai falar que o filho não é mais filho dos pais dele biológico. Ele é filho, ele continua sendo filho. Ele nasceu deles. Mas ele não se identifica mais, então ele está indo para outro lugar. Mas ele continua sendo filho. Ele continua tendo uma conexão, de alguma forma, por mais que mínima, com os primeiros pais. Então a mesma coisa acontece com o judeu que decide que o judaísmo não é mais para ele. A mesma coisa acontece com o judeu que fala, eu não quero mais ser judeu. Eu não quero mais cumprir o que está na Torá, eu não quero mais cumprir o que está nas mitzvot. Porque não é mais para mim. Então nesse momento, a pessoa ela está com um problema de falta de informação. Ela está, na verdade, achando que a outra família é melhor. Mas se ele for se aprofundar mais, ele for ver, ele vai entender que de fato a família dele é muito mais importante, ele vai entender de fato que o judaísmo tem muito mais a ver com ele. E é isso que a Torá está contando para a gente na história da Parashá da nossa semana. Avraham Avinu não tinha uma história prévia. Avraham Avinu, ele foi uma pessoa comum, uma pessoa simples, que Deus decidiu escolher ele para ser o primeiro judeu. Deus decidiu escolher ele para ele liderar todas as nações do mundo. Não só a nossa, não só o judaísmo, ele é o pai de muitas nações, até mesmo quando a gente coloca o nome dele, a letra rei, Avraham, mais para frente na Torá, o que acontece? O nome de Avraham representa que ele virou o pai de todas as nações. Mostra que ele é o pai de tudo. Ele é o pai de várias religiões. E esse foi Avraham Avinu. E a Torá quer nos ensinar, para você ser um judeu, você não precisa fazer nada. Para você ser um judeu de verdade, você nasceu de mãe judia, você faz parte do judaísmo, mesmo que você entende que você não é um judeu, você está errado. Porque você sim é um judeu. E um judeu, ele tem essa chance, ele tem essa faísca dentro dele que nada consegue apagar. Existe uma regra, uma lei, na verdade, que é trazida na Halachá. Uma pessoa que decidiu que ela não é mais judia. Alguém que falou, não quero mais ser judeu. E ele então se converte para outra religião, Deus os livre. E essa religião que ele se converte, ele faz uma vez, 2, 3, 10 vezes. Ele se converteu. No momento que esse homem, que é judeu, que se converteu, ele acha que ele não é mais judeu. No momento que ele casa com uma mulher judia, ele é obrigado a escrever um divórcio. Ele está casado oficialmente pela lei da Torá. Mesmo que ele ache que ele se converteu, ele não é mais judeu. Ele precisa escrever um divórcio. Existe uma frase muito bonita dos sábios na Guemará. A Guemará, no tratado de Kiddushin, um tratado que fala sobre casamentos, eles trazem uma história. Na verdade não é uma história, é uma frase, algumas frases muito bonitas, interessantes. Existe um versículo na Torá que fala: vocês são filhos de Hashem. Banim atem Hashem Elokeichem. Vocês são filhos de Hashem, o seu Deus. Vem um sábio conhecido como Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda explica essa frase, ele fala: vocês são filhos de Deus. Quando os judeus fazem a vontade de Deus, eles são filhos de Deus. Quando um judeu não faz a vontade do Criador, então ele não é mais filho de Deus. Ele largou, ele abandonou, ele não é mais filho de Deus. Vem um outro sábio que é conhecido como Rabbi Meir. Rabbi Meir, ele fala, tanto faz. Um judeu que faz a vontade de Deus, um judeu que não faz a vontade do Criador, ele sempre vai continuar sendo filho de Deus. E ele traz provas. E 3 versículos que ele traz de prova, cada um traz uma situação diferente. Os sábios vão um pouco mais a fundo nisso, e eles olham essa frase e falam, sabe de uma coisa? Em todas as leis do Talmud, ou talvez em 90% das leis do Talmud, a lei sempre fica como Rabbi Yehuda. O Rabbi Yehuda é o que fala que se a pessoa faz a vontade de Deus, ele é filho de Deus, senão ele não é mais filho de Deus. Em quase todas as leis, a lei final, a decisão final fica como Rabbi Yehuda. Mas nesse caso, a lei fica como Rabbi Meir. Que um judeu, se ele fez alguma coisa boa, se ele não fez alguma coisa boa, ele continua sendo filho de Hashem. Ele é filho de Hashem, Banim Atem, como a Torá falou, vocês são filhos de Deus, você vai ser filho de Deus eternamente. Não existe como você largar esse pai. Por mais que você não se conecta, isso talvez seja difícil. Como se fosse um filho que está saindo de casa, ele fala, vou abandonar, Deus nos livre da família. E ele começa a abandonar, mas ele vai dar voltas pelo quarteirão, porque ele não consegue sair de onde ele está. Ele sempre quer voltar para a casa dele, só que ele fala, eu estou desconectado. Então, a mesma coisa acontece com um judeu que decide cair fora do judaísmo.
ele pode ficar dando voltas, mas as voltas que ele está dando estão sempre em volta do mesmo quarteirão. Uma hora ele vai entrar na casa dele de volta, porque ele está conectado. Ele tem uma conexão que é inexplicável. Ele tem uma faísca que é conhecida em Yiddish como Pinteleid. É uma faísca judaica que qualquer preocupação do mundo não consegue apagar essa faísca. É uma chama que está lá acesa e não existe nada que pode apagar essa chama de um judeu. Porém, vem um grande porém para essa história. A gente nunca pode esquecer. Por mais que eu possa não ter feito nada, e eu posso até mesmo decidir que eu não quero mais me conectar com Deus, que eu não quero mais fazer nada, eu ainda vou continuar sendo um judeu. Tudo bem. Mas por outro lado, a pessoa não pode olhar isso no sentido errado e falar, já que eu sou um judeu de qualquer forma, então eu não vou fazer mais nada. Isso é um jeito totalmente errado de olhar para a situação. Um judeu sabe que Deus fez o mundo com seres humanos, para o ser humano desenvolver a humanidade, para o ser humano dar o seu máximo potencial aqui no mundo e cada vez mais avançando, e cada vez mais dar um passo à frente, cada vez mais se desenvolver e usar o seu potencial máximo para a humanidade para desenvolver o mundo. Então, um ser humano verdadeiro é aquela pessoa que realmente ela está sempre avançando, que ela está sempre procurando o bem da humanidade, que ela está sempre procurando andar. E aí que vem uma das perguntas iniciais que a gente fez na aula. Lech lecha, vá para você. Deus está falando para Abraão Avinu, vai para você. Por que vai para você? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Não vai para você. Mas a resposta é incrível. Às vezes nós temos que ir para nós mesmos. Lech lecha. Um judeu, um ser humano, ele sempre tem que estar lech. Ele sempre tem que estar andando. Sempre tem que estar avançando. Sempre tem que estar dando um passo à frente. Mesmo que se ele deixar de fazer alguma coisa, ele ainda continua sendo um judeu. Tá certo. Mas para ser um ser humano completo, para ele poder fazer o papel dele no mundo, ele sempre tem que estar avançando e não regredindo. Ele sempre tem que estar indo à frente. Sempre dando um passo a mais. Sempre avançando mais. E esse é o motivo que a Torá fala, vá para você. Às vezes a gente tem que ir para nós mesmos. Às vezes a gente tem que ir procurar a resposta dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Esse é o segredo da paraxá da nossa semana. A gente tem aqui dois opostos. Por um lado, você vai continuar sendo um judeu. Por outro lado, não é por isso que você vai deixar de fazer alguma coisa. Continue fazendo. Continue dando o seu máximo. Continue aproveitando o seu potencial máximo. E continue cumprindo a sua missão, a nossa missão, como embaixadores de Deus aqui na Terra, que é iluminar o mundo. Como Deus falou para Abraão, na nossa paraxá, você vai ser como a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Muitos explicam isso em quantidade, mas alguns explicam isso em qualidade. Sua descendência vai ser como a estrela, como as estrelas do céu, não só em números. Sua descendência vai brilhar como a estrela do céu. Porque cada um da sua descendência é uma estrela. E cada um tem que brilhar. Uma estrela, ela brilha não só para ela. O brilho dela ilumina o seu redor. E assim também, um ser humano tem que saber que o que ele faz, ele está brilhando, ele está iluminando ao seu redor. Então ele é responsável por tudo que ele faz. Porque assim ele está iluminando o mundo. Ele está iluminando todo mundo que está à sua volta. E isso é uma coisa muito importante saber. E só para terminar, como a gente sempre fala, nós estamos muito próximos da vinda de Mashiach. E talvez o que falta para Mashiach chegar é a famosa mitzvah de Ahavat Israel, amor ao próximo. Mas amar ao próximo não só por fora. Amar ao próximo literalmente no sentido de assim como eu me amo, eu vou amar o meu companheiro. Assim como eu me preocupo com as minhas coisas, eu vou me preocupar com o outro. O que tem a ver isso que eu estou falando agora? Porque uma estrela, um brilho, uma pessoa que brilha, uma pessoa que vive de verdade, é aquela pessoa que vive e ela dá vida a outros. Ela não vive só para ela, ela vive para os outros. Por isso que a Torá fala lech lecha, duas vezes, lech e lech, vá e vá. Uma vez a Torá está falando vai para você, quer dizer, seja você, mas ao mesmo tempo, mais uma vez lech. Ande para você e ande para o próximo. Representa você e saiba que você está representando a humanidade. Então, quando a gente faz dessa forma, quando a gente sabe que a gente tem que se preocupar da mesma forma, o lech lechá, as letras são as mesmas, para mostrar que assim como eu me preocupo comigo, eu devo me preocupar também com o próximo. Assim, a Torá está falando, faça o máximo,
Dê o seu máximo para se preocupar com uma outra pessoa, para iluminar o outro, para iluminar o mundo. E lembra de uma coisa, você sempre vai ser um judeu, se conectando com Hashem, ou achando que você está desconectado. Sim, lá dentro tem uma faísca da nossa alma que nunca vai se apagar. E ela sempre vai representar Hashem, ela sempre vai estar lá brilhando para qualquer desafio do mundo. E nada consegue apagar. Então vamos aproveitar essa chama, vamos fazer com que essa chama brilhe para nós e para a humanidade. E assim que a gente possa, se Deus quiser, muito em breve, trazer a vinda do Mashiach. Que seja, se Deus quiser, ainda hoje, e que nós tenhamos todos um Shabbat Shalom, com muita alegria, com muita saúde, e que Hashem possa dar para cada um só coisas boas, se Deus quiser. Esse Shabbat, ele é especial, porque é a primeira paraxá que é totalmente alegre. Quando a gente começou a Torá com Bereshit, a Torá ainda estava um pouco triste. Teve o dilúvio no final da porção. Noah também teve o dilúvio na porção inteira. No final de Bereshit, a Torá já estava falando sobre os pecados. Depois em Noah teve o dilúvio. Mas no final de Noah nasceu Abraão. E na nossa porção a gente vive, e a gente vai ler nesse Shabbat, se Deus quiser, na Torá, tudo sobre Abraão. A vida dele praticamente inteira. A gente vai viver com ele, a gente viveu com ele durante essa semana, com todo esse primeiro patriarca. Como a gente falou que Deus escolheu ele, não à toa. Parece que é simples a vida dele, mas na verdade ele tinha uma vida muito especial. E ele foi um homem brilhante, por isso que Deus escolheu ele. E que a gente possa aprender desse exemplo. Os nossos patriarcas, eles são exemplos para nós. Então o que eles fizeram, a gente também tem que fazer. Pelo menos parte disso. Então o que eles fizeram da melhor forma, a gente também tem que se dedicar para fazer o nosso máximo, iluminar o mundo da melhor forma e ser estrelas, como Hashem falou para Abraão Avinu. Shabbat Shalom a todos, muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui hoje, agradeço de verdade a todos que vieram, sempre bom estar com vocês aqui, e que vocês tenham um Shabbat Shalom e só alegrias.